A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Diácono Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo no nosso canal Edmar Vêncio. Vamos estar aqui trazendo um estudo maravilhoso da Palavra de Deus sobre o plano da salvação de Deus para a humanidade. Eu quero desde já pedir a você que ainda não é inscrito, quero desejar assim as boas-vindas e pedir a você para se inscrever no nosso canal e também estar assim ativando também o sininho das notificações para que você possa estar assim sendo informado de sempre quando tiver novas postagens no nosso canal. Eu quero também estar agradecendo a você que já é inscrito, você que sempre está aí nos ajudando, assistindo aí os nossos vídeos, também deixando o seu like, muito obrigado. Você que tem compartilhado, muito obrigado pelo apoio ao nosso canal, que Deus continue abençoando todos vocês que nesse momento estão acompanhando aqui esse vídeo no nosso canal. Deus abençoe a todos. E vamos para assim o nosso estudo, tá certo? Vamos para o nosso estudo aqui falando sobre a salvação. Mas antes disso, vamos estar aqui fazendo uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento, ó Pai, estamos, Pai, na Tua presença em oração. Queremos, Pai, Te agradecer, Senhor da glória, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor, Pai, está nos dando, ó Pai, de estar, meu Deus, em nome de Jesus, meditando na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar falando poderosamente aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Assim, meu Deus, nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus e graças a Deus. Meus amados irmãos, o plano de salvação é o seguinte: nós sabemos que a palavra de Deus fala que por causa do pecado do homem, o que acontece? Por causa da desobediência do homem, o homem ali no Jardim do Éden acabou desobedecendo. Aí o que acontece? Por causa disso, a morte, ou seja, o pecado, melhor dizendo, entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e por causa do pecado, a morte também acabou entrando no mundo. E o que acontece? Tudo por causa do pecado acabou também entrando também a condenação do ser humano. O ser humano, ele estava condenado ao inferno, todo o ser humano, mas Deus, ele enviou o seu Filho unigênito, como está escrito em João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho unigênito para que para que todo aquele que nele crê, aqui, no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar, É assim que o versículo diz. Nesse instante vamos estar lendo aqui para a glória do nome do Senhor. E vamos estar aqui, irmãos, começando aqui, lendo aqui em Romanos. Aqui em Romanos, capítulo 5 e o versículo de número 12, que diz assim a palavra do Senhor: porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo
pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Assim a morte também passou a todos os homens. Então aqui, irmãos, está vendo aí? É isso aqui que a palavra de Deus diz. Mas só que aqui a palavra também vai dizer o quê? Que por causa de Jesus, né? Ou seja, Jesus que foi enviado, o que acontece? Assim que por causa do homem entrou a morte, entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, mas também por meio de um homem, ou seja, que é Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo também fala sobre isso. Jesus que foi enviado, ou seja, ele veio para derrotar o poder da morte, derrotar a força da morte. E veio também para dar a salvação ao homem. Ele veio também para libertar ao homem do pecado. É por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos aqui, meus amados irmãos, aqui para mais um versículo da palavra do Senhor, João 3,16, ou seja, João 3, versículo 14, melhor dizendo, João 3, versículo 14, a seguir que diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, meus amados irmãos, eu quero estar aqui na direção de Deus, né, expressando, né, aqui o significado dessa palavra. Aqui está falando, né, assim como Moisés levantou ali aquela serpente de bronze, quando o povo de Israel murmuraram contra Deus ali no deserto, a palavra de Deus nos diz que Deus enviou ali serpentes venenosas para picar eles, né? Para picarem eles. E aí o que acontece? A palavra do Senhor fala que muitos ali por causa disso morreu, mas aí aquele povo começou a clamar a Deus, começou a se arrepender dos seus pecados, reconhecer que era a mão de Deus pesando sobre eles, e aí eles começaram a pedir a Deus ou seja, pedir a Moisés que implorasse a Deus por eles. E a palavra de Deus diz que Moisés fez isso, e aí Deus fala com Moisés para que ou seja, que Moisés levantasse ali uma serpente de bronze, né? Fazesse uma serpente de bronze e erguesse ela, né? Ali colocasse ela no lugar alto que todos ali pudessem ver. E aí o que acontece? Todos aqueles que eram picados por serpentes, quando olhava para aquela serpente de bronze, imediatamente aquelas pessoas eram saradas, não eram mortas, eram salvas. Assim também, meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui falando com relação a Jesus. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que crê, aquele que confiar no seu Jesus, aquele que buscar o Senhor Jesus, este não vai perecer. Não vai perecer eternamente. Quando a palavra de Deus ela se refere a perecer, morte, não está falando, não é nem essa morte física que todos nós um dia vamos passar por ela, a não ser aqueles que for arrebatado, né, naquele grande dia, né, do arrebatamento, que estiver vivo, esse aí não vai passar pela morte.
né? Mas, a não ser, todos vão passar, né? Mas essa morte que a palavra fala é a morte eterna. Essa é a morte triste. É onde fala ali em Apocalipse, né? Que aquele que não foi achado o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Então é essa morte que nós temos que pedir a Deus, nós temos que buscar a Deus, verdadeiramente procurar cada dia, verdadeiramente nos santificar, verdadeiramente a cada dia estar nos aproximando de Deus, para que nós possamos estar livres dessa morte. Então esse é o plano de salvação de Deus para a humanidade. Deus, ele não quer que... Por que a palavra de Deus fala que a salvação não é para todos? A salvação é para muitos. Por quê? A salvação é para aquele que crê. Nós podemos ver aqui em Mateus. Vamos ver aqui Mateus. Mateus capítulo 26 e o versículo 27 e 28, e diz assim: tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Está vendo aí? O sangue derramado por muitos. Aqui não está falando por todos. Por que Jesus falou muitos? Porque Jesus sabia que não era todos que iam crer no grande plano maravilhoso da salvação, do Evangelho do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus sabia, né? A gente vê ali que no meio dos próprios apóstolos de Jesus, né, tinha ali o traidor, né? Aquele ali já era um perdido. Então, dali, Jesus já sabia que a salvação não seria para todos, né? Porque nem todos iam crer, nem todos iam receber de bom grado o plano maravilhoso da salvação, né? Nem todos iam aceitar, nem todos iam acreditar, né? Então, esse negócio de dizer que Jesus veio salvar todos, não, negativo. O plano era para todos, mas só que, infelizmente, né, nem todos quiseram. Mas o plano era para todos. Vamos ver aqui, né? Aqui a palavra do Senhor. Vamos confirmar aqui. Romanos capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então aqui, né, Romanos 1, versículo 16, aqui a palavra do Senhor falando, irmãos. Então aqui está claro, a salvação era para todos. É claro que a salvação primeiro era para o quê? Para os judeus. Tem gente que fala assim, que os judeus rejeitou a salvação, então a salvação veio para nós gentios. Mas não é assim, irmãos, não é bem assim. Na verdade, o plano de Deus era salvar a humanidade toda. Nós podemos ver ali em João 3,16, fala claramente. Deus amou o mundo, não fala que amou os judeus, os israelitas, não. Fala que Deus amou o mundo todo. Que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Olha que a palavra de Deus fala claramente que Deus amou o mundo, mas o próprio Deus sabia que não era o mundo não ia receber esse plano maravilhoso da salvação através do seu Filho amado Jesus Cristo.
né? O próprio Deus sabia, tanto é que fala assim, para que todo aquele que nele crê, ou seja, muitos iam crer, né? Mas muitos não iam crer, né? É por isso que o próprio Jesus mesmo fala, né, que o caminho que leva à salvação, a porta, ela é o quê? Estreita. Mas são poucos que se acerta com esse caminho, né? Com essa porta estreita, esse caminho estreito. É poucos, né? Então é isso aí, meus amados irmãos. É a palavra do Senhor aqui também vamos ver aqui, Marcos. Vamos ver aqui, Marcos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16 e o versículo 16. Versículo é isso, Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Então aqui, Marcos 16, versículo 16, né? Então aqui está claro, né? Aquele que crê e for batizado será salvo, ou seja, tem que verdadeiramente crer. Esse é o plano de salvação. O plano de salvação é para aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aqui vamos ver aqui no versículo 17 de João 3. Versículo 17 que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está vendo aí? Ou seja, o plano de Deus, irmãos, para o mundo foi esse. Não era para condenar o mundo, mas só que, por que o mundo é condenado? Porque o mundo não creu. Lá em João, no capítulo 1, não me lembro aqui o versículo, lá fala que Jesus veio ao mundo, mas todas as coisas que existem no mundo, foi Ele que fez e nada foi feito senão por Ele, mas o mundo não o conheceu, né? Foi para o que era seus e os seus rejeitaram. Os seus é o que? Os judeus, os israelitas. Mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é isso aí, meus amados irmãos. É a palavra do Senhor, nosso Deus, aqui falando sobre esse plano maravilhoso da salvação. E vamos aqui, já para finalizarmos, vamos estar aqui lendo Romanos, né? Vamos estar aqui lendo Romanos no capítulo 5. Aí nós já lemos aqui o 12. Então vamos ler aqui em nome de Jesus o versículo de número 13. E aí vamos ler até o 19 só para finalizarmos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ler aqui o 13 e o 19. Deixa eu ver aqui onde é que está o versículo 13. Deixa eu ver aqui. Ok, versículo de número 13. Porque ante a lei estava o
pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Não havendo lei. Versículo 14. Não estando a morte no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. A semelhança da transgressões de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas aqui mandando continuar a ler mais aqui, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por este muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Vamos ler aqui o 20 e o 21, irmãos, para finalizar. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas
onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida, pela vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Né? Então está aqui, aqui a palavra, né, falando, né, sobre a comparação, né? É como eu iniciei, né? Assim como por causa de Adão muitas pessoas morreram, mas por causa de Jesus Cristo muitas pessoas, né, terão a graça da vida eterna. Né? Assim como por Adão entrou o pecado no mundo, mas por Jesus Cristo o homem pode ser, aleluia, redimido dos seus pecados, pode verdadeiramente ser purificado pelo sangue do Senhor Jesus. E a palavra de Deus aqui falando, né, claramente sobre isso. Aqui fazendo a comparação do homem que verdadeiramente desobedeceu e por causa disso todos nós pagamos o preço, né? Por causa que o pecado entrou no mundo, né? Mas só que por um outro homem chamado segundo Adão, Jesus Cristo, nosso Senhor, esse veio para nos dar esse prêmio maravilhoso, o prêmio da salvação. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero dizer assim para você que não me conhece, né? Eu tenho um problema visual, né? Aí por isso que eu tenho uma dificuldade para ler. Por causa do problema visual, irmão. Só Deus na causa, né? Graças a Deus, Deus tem me ensinado a ler, né? Não estudei muito, né? Meu estudo foi pouco, mas graças a Deus, Deus tem me ensinado para a glória dele. Mas eu tenho uma certa dificuldade por causa do problema visual. Você vê que eu aproximo aqui bastante as vistas, né? Aqui do aparelho para ler, né? Eu queria estar lendo com a Bíblia. Mas se eu fosse ler aqui com a Bíblia, irmão, aí é que era mais difícil ainda, né? Era mais difícil. Né? Tanto é que quando eu leio a Bíblia, eu leio mais só durante o dia, do lado de fora, daqui de casa, né? Porque fica mais claro. Então é desse jeito, é assim, né? Assim mesmo aquela Bíblia extra gigante, né? Bíblia muito grande, mesmo assim, né? Ou seja, as letras, né? Grande, mas mesmo assim eu tenho dificuldade, tá certo? Então por esse motivo a gente usa o celular porque fica até mais fácil, tá certo? Que Deus possa estar abençoando a você, em nome de Jesus, que acompanhou esse estudo. Se você gostou desse estudo, aí deixe o seu like, deixa aí o seu joinha, porque você deixando o joinha, o que acontece? O próprio YouTube, ele compartilha este vídeo com outras pessoas que muitas das vezes eles entendem que vai interessar pelo conteúdo. Então é muito bom. Quando a gente pede o like aqui, é para isso, é para que o YouTube venha reconhecer o nosso trabalho, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Amém? E eu vou trazer um próximo vídeo, irmãos. Eu não sei se é o próximo, estou pensando aí, vou orar, esperar em Deus aí, vamos orar. Mas, se for da vontade de Deus, eu vou trazer o próximo vídeo, vai ser sobre o juízo. Sobre o juízo. Aqui nós falamos sobre o plano de salvação, falamos sobre a graça, né? Mas vamos falar sobre o juízo. Quem é os que vão ser salvos e quem é que vão ser os condenados? Porque tem muita gente que diz, a salvação é para aqueles que crê. É para aqueles que crê. Só em eu crer já tá bom. Não, mas não é assim. O crer, irmãos, é você simplesmente dar o pontapé inicial. É você verdadeiramente abrir o caminho para a salvação. Agora, só que não é só crer. Quer dizer, você pode crer e pode continuar adulterando, por exemplo? Você crê, mas pode continuar se embriagando? Ser um beberrão, como a Bíblia fala? Será que é isso?
É você crer e continuar sendo uma pessoa mentirosa, caluniadora? É isso, será? Porque eu já vi pessoas dizer, não, a salvação é fácil, é só você crer. Você crê, está salvo. Será que é assim mesmo? Não, irmão, não é assim. Crer é o pontapé inicial. É o início do plano de salvação. Entendeu? E eu vou estar no próximo estudo falando sobre isso. Quem é que vai ser salvo? Qual é o tipo de pessoas que vão ser salvas e que vão ser condenadas? Agora é claro, irmãos, é bom dizer que nós não podemos condenar pessoas. A gente vê aí pessoas aí na rede social condenando os outros. Inclusive aí tem um aí que está condenando agora até criança, né? Dizendo que criança de 5 anos, de 6 anos indo para o inferno. Irmãos, que heresia diabólica é essa? A Bíblia fala claramente que o reino de Deus é das crianças. O próprio Jesus falou isso. Então é por isso, irmãos, que nós temos que aprender para nós ser livres dessas heresias diabólicas. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço e beijo no coração. Tchau, tchau. Já fui.